Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Meus amados irmãos, semanalmente estamos aqui trazendo conteúdo sobre a escola dominical, mais especificamente sobre o estudo das lições da nossa revista Lições Bíblicas da CPAD. E desta feita estamos aqui para o estudo da lição de número 5, que traz como título A Verdade que Liberta. Lembrando aos irmãos que estamos estudando neste trimestre, que é o segundo de 2025, estas lições que trazem como tema geral e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, e são comentadas pelo pastor Elienay Cabral. E como os irmãos que acompanham o nosso canal sabem, temos sempre aqui, ao fazermos o estudo da nossa lição, a presença, a companhia de um convidado, de um mestre, de alguém dedicado ao ensino da palavra de Deus na igreja. E desta feita contaremos mais uma vez com a participação do presbítero Ezequias Rodrigues, da Assembleia de Deus de Aracatiaçu. O Ezequias participa de forma remota, através aqui do recurso do Google Meet, e eu quero passar a oportunidade para que ele saúde inicialmente os nossos irmãos e depois nós vamos fazer o estudo da lição. Ezequias, a oportunidade é sua. A paz do Senhor, presbítero Josué, a paz do Senhor a todos os inscritos no canal Bereano Pentecostal. É um prazer, uma alegria e uma honra participar uma vez mais deste canal abençoado, que semanalmente produz conteúdos de altíssima qualidade para todos aqueles que amam o estudo, o ensino da palavra do Senhor, e é uma maravilha. Bom, gosto muito do canal, inclusive acompanho também o canal Bereano Pentecostal desde a sua fundação e tenho percebido quanto ele agrega na vida de todos aqueles que amam o estudo da palavra do Senhor. Parabenizar o presbítero Josué pela iniciativa de toda semana estar realmente focado na produção desses conteúdos maravilhosos que têm abençoado as nossas vidas. E é uma honra poder contribuir com o canal. Nós aqui agradecemos, meu amigo Ezequias, por sua disposição em colaborar com o nosso trabalho. E vamos agora ao estudo das lições, da lição, a lição de número 5, que traz como título, como já dissemos, A Verdade que Liberta. O texto áureo é o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João capítulo 8, versículo 32. A verdade prática diz: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em João capítulo 7, versículos 16 a 18, versículos 37 e 38, também no capítulo 8, versículos 31 a 36. Os objetivos da lição são os seguintes: explicar a verdade em Jesus desde sua saída da Galiléia para Jerusalém. O segundo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E o terceiro, pensar em Jesus como a verdade que liberta. Meu querido professor, eu queria aqui que você fizesse a introdução nos falando sobre o que mais especificamente nós vamos estudar nesta lição e como está estruturada, a lição que vamos estudar. Ok, presbítero Josué, eu comentar a introdução, nós já temos aqui uma boa prévia do que estaremos estudando durante toda esta lição.
O Senhor Jesus, ele simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Então nós iremos focar nesse estudo em explorar a manifestação do Senhor Jesus como verdade, paralelo a isso também compreender a resistência, porque a exposição da verdade, ela trouxe também resistência, principalmente ali por parte dos fariseus, que a todo momento estavam buscando ocasião para contrariar, para pegar Jesus de surpresa em alguma situação. Então houve diversas resistências, e também vamos compreender o poder que essa verdade ela tem, o poder da verdade, o poder libertador, o poder transformador que esta verdade ela traz para a vida do ser humano. Então nós também compreenderemos Jesus como a verdade encarnada de Deus, e que esta vida está ligado diretamente à verdadeira vida e liberdade de Cristo. Então, a vida realmente com Cristo é o que pode fazer com que o homem ele venha de fato experimentar da verdadeira libertação. É a vida em Cristo, é compreender realmente o propósito da vinda de Cristo, é conhecer melhor a Cristo. Com certeza esse homem e esta mulher desfrutará daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Então, o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus, ela vai ampliar, com certeza, a compreensão, e, consequentemente, o homem entenderá a verdadeira vida, compreenderá sobre a verdadeira vida e conhecerá a liberdade cristã. Muito bem, meus aqui, já estudamos aqui a introdução, fizemos aqui a introdução, e agora vamos ao primeiro tópico, que tem como título Jesus, a verdade em Jerusalém. A nossa questão aqui, para ajudar nos comentários, é a seguinte: os capítulos 7 e 8 do Evangelho de João relatam a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos. Que fatos importantes aconteceram nesses dois capítulos, nesse íntere aí da vida de Jesus, E o que assim a gente tem da parte de discurso de Jesus, que ele falou sobre a sua doutrina e falou também sobre a verdade. Eu queria que você trouxesse assim um resumo geral deste primeiro tópico. Ok, presbítero Josué. Nesse primeiro tópico da lição, nós temos aqui alguns fatos importantes que precisam ser considerados pelo professor que vai ministrar a aula, que é justamente o contexto. Jesus estava diante de um contexto em que ele tinha ciência do quanto muitas pessoas procuravam matá-lo, e a sua ida a Jerusalém poderia de fato gerar esta dificuldade. E ele tinha recebido conselho dos seus irmãos para ir a Jerusalém, com o propósito de manifestar, esta foi a orientação primária, de manifestar o poder, de manifestar todos aqueles sinais que ele já havia realizado, para que de fato tivesse uma boa visibilidade. Só que um dos fatos importantes que a gente consegue extrair desse momento, deste contexto, é a obediência de Jesus ao Pai. Inclusive, ele mesmo testemunha que a sua ida, pelo que a gente consegue entender, não era de fato influenciada pelo conselho de algumas pessoas, ou estava indo porque alguém estava direcionando. Não, ele estava direcionado diretamente pelo Pai. Não eram as pessoas que estavam influenciando Jesus nessa tomada de decisão. Então, um fato importante que conseguimos ter como evidenciado nesse assunto é a obediência de Jesus ao Pai, E um dos pontos importantes também que eu consigo destacar aqui é que, diante desse reconhecimento de Jesus em relação à grandeza do Pai e essa sua obediência, ele também tinha ciência de tudo que poderia, estava previsto acontecer com ele. Inclusive, ele até relata que seu tempo não havia chegado. E que tempo seria esse? Era o tempo em que ele tinha ciência de que finalizaria o seu ministério e que seria morto
morto pelos homens, para que se cumprisse a palavra do Senhor e de fato fosse concretizado todo o processo da salvação. Então, essa ida de Jesus a Jerusalém, ela estava cercada de alguns detalhes. Então, o que estava acontecendo em Jerusalém? O que estava previsto a acontecer em Jerusalém? Era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das 3 maiores festas de Israel. Páscoa, festa das primícias, ou festa das colheitas, festa do Pentecoste, aliás, ou festa da colheita, e festa dos tabernáculos, em que o povo de Israel, eles celebravam a provisão de Deus durante o período de 40 anos de caminhada no deserto. E também é chamado de festa das cabanas, porque eles tinham o hábito de, nesse período, criar ali, formar tendas, cabanas, para relembrar todo esse período em que eles viveram de forma nômade, caminhantes pelo deserto. Então, nesse primeiro tópico, você consegue extrair todos esses pontos que nós citamos. A questão da ida de Jesus a Jerusalém, os fatos importantes que ocorreram, né? E ele consegue, de fato, ali realizar a vontade do Pai. Então, diante de todo esse contexto, o que nós conseguimos extrair como lição, recapitulando? A submissão de Jesus à vontade do Pai. A vontade do Pai. Então, a vontade do Pai, Jesus cumpria de maneira cabal e sem restrições. Ele estava direcionado diretamente pelo Pai. E em relação à sua doutrina, ainda dentro desse contexto, Jesus falou que a doutrina não era dele, mas do Pai. Então, Jesus estava direcionando para todos aqueles que estavam ouvindo esta palavra, que ele estava cumprindo uma missão. Estava cumprindo uma missão, e certamente essa fala de Jesus é porque existiam pessoas que não acreditavam nele. Tinha alguns que desacreditavam em Jesus, tinha outros que o tinham apenas como um profeta, mas Jesus estava, de fato, ali mostrando que a vontade que ele estava exercendo, a vontade do Pai, era um cumprimento de um propósito maior, né? E que ele, de fato, estava ali como verbo encarnado de Deus para trazer a vida, a salvação para todos os seres humanos. Muito bom, mas aqui é uma boa síntese aqui deste primeiro tópico, né? E só uma coisa que eu gostaria de destacar, e você falou muito bem, é que havia uma agenda divina, né? Uma agenda de Deus ali para Jesus cumprir, e ele andava segundo este cronograma divino, né? Esta sequência que ele sabia a hora de cada coisa, a hora que ele devia fazer algo. É muito interessante a gente perceber isso no Evangelho de João. Muito bom. Então agora vamos ao segundo tópico, que traz como título Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E aí já adentramos ao capítulo 8, né? Estamos nesta lição estudando esses 2 capítulos. E agora, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A nossa pergunta é a seguinte: no episódio que é narrado no capítulo 8, que é o da mulher adúltera, como Jesus confrontou os fariseus com a verdade, né, sobre eles mesmos. Aqueles homens vieram espontaneamente à presença de Jesus apresentar ali um caso, né? O caso daquela mulher, daquela mulher que foi levada, que foi flagrada em adultério. E ainda uma outra questão nesse tópico que eu queria que você respondesse é a seguinte: muitos buscam a verdade em várias coisas. Sabe que muitos são inquiridores, né? Pessoas que fazem perguntas e elas buscam respostas na filosofia, nas ciências, né? No esoterismo e em tantas outras coisas. Mas por que Jesus é a verdade fundamental que o homem precisa conhecer? Ok, presbítero Josué. No segundo tópico, nós temos já o início do capítulo 8,
onde narra o encontro ali de Jesus com a mulher. Jesus com a mulher. Aliás, com aqueles acusadores. Jesus já estava ensinando, já estava ali trazendo ali orientações para o povo, e chegam os escribas e fariseus com essa mulher. E o objetivo deles, como o texto deixa muito claro, era de fato surpreender Jesus, era acusá-lo de alguma forma e pegar Jesus ali de surpresa para tentar envergonhá-lo. Porém, Jesus, na sua sabedoria, ele trata essa situação de forma muito prudente, porque ele poderia, dependendo da decisão que ele tomasse ali, eu acredito que a resposta de Jesus surpreendeu a todos eles, porque eu acredito que eles não imaginavam que Jesus fosse usar aquela sabedoria, até porque naquele momento, eles, apesar de terem citado a lei, mas eles não estavam de fato ali cumprindo a lei, porque eles trouxeram a mulher, Jesus estava ensinando, de repente eles chegaram, escribas e fariseus chegaram, trouxeram a mulher, mas somente a mulher. E aí trazem uma afirmação, olha, esta foi pega em adultério, foi pega no ato. Né? E na lei, Moisés nos manda apedrejar. Tu que o dizes? E aí, queridos, o que a gente precisa ponderar e conhecer, realmente pontuar nesse assunto? É que se Jesus simplesmente estivesse ali apontando e ponderando, considerando a fala daqueles homens, estaria infringindo a lei. Porque na lei, com base em Levítico capítulo 20, versículo 10, o que a lei ela diz? O que a lei, qual a resolução da lei? É que se um homem adulterar com uma mulher do próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, para cumprir-se ali o que está na lei, teria que ser os dois ali, de fato, apedrejados, porque foram pegos no ato. Então, Jesus, na sua sabedoria, ele contorna aquela situação de maneira assim, muito prudente, e depois que aqueles homens saem, né, é que, de fato, Jesus ele trata com aquela mulher. Na realidade, a forma como ele agiu, todo o contexto, foi algo assim muito maravilhoso, porque ele faz uma pergunta em que realmente aqueles homens se sentiram... a pergunta de Jesus fez com que eles refletissem sobre a justiça deles. Porque, olha, o que não tiver nenhum pecado, pode aí atirar a primeira pedra. Então, quando Jesus ele utiliza, lança para eles a responsabilidade dessa reflexão, com certeza a Bíblia diz que saiu 1 a 1. Então, ficou somente Jesus e a mulher. Então, nesse momento, nesse contexto, você tem aqui a orientação de Jesus, a sabedoria de Jesus. E é um ponto, o presbítero José, que eu queria até colocar aqui nesse assunto, é que em relação à forma como muitas pessoas agem na atualidade, inclusive assim como os escribas e fariseus. Quando trata-se de julgar alguém ou até mesmo de condenar, realmente a régua ela é muito alta, é muito severa. Quando se trata, por exemplo, quando há uma falha por parte da pessoa, o que ela deseja? Muitas pessoas assim agem, deseja misericórdia, deseja ser tratado com misericórdia, deseja ser compreendida, mas quando outras pessoas falham, realmente ali a régua ou a decisão é de punição. Existem essas questões, e assim estava acontecendo ali. O Jesus trata com aquela mulher, dá a orientação, significa dizer que com as palavras de Jesus que a gente consegue depreender do texto, ele não passou a mão naquela situação, ou seja, ele não flexibilizou, pelo contrário, ele trouxe ali uma mensagem para aquela mulher de orientação e, com certeza, o perdão. Né? Então, um dos pontos que a gente consegue entender nesse texto sagrado, e faz aqui jus à sua pergunta, respondendo à sua pergunta, é que Jesus ele está para todos os seres humanos. A salvação, a ação de Deus, ela está para todos os seres humanos. Então, essa busca incessante do homem de conseguir a verdade, de conseguir
ter esta resposta, ela é muito comum. Na atualidade, já há muito tempo, já vem, há muitos anos, o homem busca isso, né? E em todos os locais que ele procura essa verdade, ele não consegue ter isso de forma plena. Porque a verdadeira, a autêntica ou a verdade, aquilo que de fato consegue trazer satisfação plena à vida do ser humano, a verdade que liberta é somente em Jesus. Então o homem pode procurar em todos os locais, pode procurar, mas somente em Jesus ele vai ter de fato esta questão plenamente satisfeita, realizada, porque Jesus, ele preenche, ele traz realmente para o homem a compreensão do que é a verdade. Muito bom, meu querido. Mas Ezequias, eu queria também destacar aqui que Jesus, ele era o único que poderia atirar pedras naquela mulher, né? Era o único que estava sem pecados. Mas ele, em vez de condená-la, como ele mesmo diz, cadê os teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Jesus teve misericórdia dela, né? Usou de misericórdia. Que o que ali acontecia também com os escribas e fariseus é que eles queriam o rigor da lei, como você bem disse, né? Mas eles esqueciam de um outro princípio da lei, que era a misericórdia. Eles não usavam essa misericórdia. E uma outra coisa importante que eu vejo, irmão Ezequias, ali, é que Jesus, sendo a verdade, né? Aquela verdade que é como uma luz, um farol que mostra o que está errado, o que está ruim na vida da pessoa, do ser humano, né? Ali esclareceu aqueles homens e eles viram seus próprios pecados, não é verdade? Eles viram seus próprios erros internos e naquela hora sua consciência os acusou e eles realmente viram que não eram justos o suficiente para matar aquela mulher, né? E o mesmo acontece conosco. No momento em que nós estamos diante da verdade de Jesus, o que acontece conosco? Os nossos pecados são revelados. Como Isaías, quando ele teve aquela visão do trono de Deus, né? E ele diz, ai de mim, que sou um homem pecador, né? E sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ali a verdade sobre ele também foi revelada. E ele ali caiu aos prantos, né? E teve ali a misericórdia divina, que o anjo veio com aquela brasa tirada do altar. Assim também somos nós. Quando Jesus se manifesta para nós, quando nós cremos em Cristo, nossos pecados são revelados. A gente reconhece o nosso estado, né? E aí que a questão de Jesus como a verdade revelada, né, para o ser humano, ele traz esta clareza da própria condição humana como pecador, né? Agora eu queria que você complementasse ainda nesse ponto, irmão Ezequias, esse último tópico, subtópico, né? A verdade que o mundo precisa conhecer. Jesus, a verdade que o mundo precisa conhecer. Se você puder trazer mais algum subsídio, aí, algum esclarecimento. Ok. Nesse terceiro tópico, a verdade que o mundo precisa conhecer, ele está bem aplicado, porque na atualidade existe o que nós chamamos de relativização da verdade. É o relativismo, ou seja, o que o relativismo ele traz como compreensão? É que não existe verdade absoluta. Justamente essa questão. Então, cada pessoa ela tem ela detém da sua verdade, ela tem a sua verdade. E isso, biblicamente, é totalmente incoerente, porque esse ensinamento, ele confronta com o ensinamento de que Jesus é a verdade absoluta. Então, assim, se cada pessoa possui a sua verdade, qual o real parâmetro? Qual o parâmetro? O que é correto? Porque se cada um possui a verdade, então aquilo que, do ponto de vista de alguém, mesmo que não seja coerente, mas ele entende como verdade, ele vai aplicar aquilo à sua vida, em outra pessoa vai ver diferente, não tem um padrão. Só que Jesus, de fato, é a verdade que o mundo
precisa conhecer, porque ele é a verdade, como o senhor falou muito bem agora há pouco, que consegue trazer satisfação à alma do homem, consegue clarear, consegue trazer este conhecimento, e paralelo a este conhecimento consegue trazer para o homem um arrependimento. Então, quando você analisa, quando você passa a conhecer melhor sobre Jesus, o Deus que nós servimos, com certeza, muitas falhas, elas conseguem ser clareadas, conseguem ser vistas, vem à tona, porque a verdade, ela clareia. A verdade, ela traz esta compreensão, ela traz esta compreensão de que precisamos a cada dia melhorar. E ela, de fato, expõe aquilo que não tem coerência, não tem peso bíblico e não está, de fato, alinhado, não coaduna com a vontade de Deus. Então, a verdade, ela traz tudo isso para a nossa vida. Então, é importantíssimo, porque que todo mundo precisa conhecer, porque é necessário para que ele, de fato, para que o homem, de fato, consiga ter essa experiência maravilhosa e tenha ali essa satisfação preenchida. Porque a verdade de Deus, ela traz satisfação plena para o homem. Então, hoje, existe uma busca desenfreada pela verdade. Hoje, as pessoas estudam, pesquisam, realmente tentam compreender, só que a verdade plena, ela encontra-se em Jesus. Então, quem tem essa experiência com Jesus sabe definir muito bem o que é, de fato, a verdade absoluta. Essa é realmente uma problemática do mundo moderno, né? Eles não admitem que há uma única verdade, né? E com isso, eles ficam tateando como cegos à procura de algo que lhes dê direção, orientação, sentido na vida, e estão perdidos por isto, né? E muitos dizem que qualquer caminho leva a Deus, qualquer religião leva a Deus, né? Mas Jesus disse que ele é o único que leva ao Pai, que leva a Deus. Vamos lá, irmão Ezequias. Agora o nosso terceiro tópico, Jesus, a verdade que liberta o pecador. E Jesus disse, né? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? E aí falamos tanto de verdade, né? E é preciso que digamos o que é a verdade e de que ela liberta o pecador, liberta o homem de quê? Exatamente. A verdade não é a verdade filosófica aqui, né? Foi o que as pessoas tanto procuram. Mas na realidade essa verdade, ela é algo muito mais amplo, porque ela diz respeito a Jesus, aquele que de fato traz, como falamos agora há pouco, compreensão ao homem, traz uma clareza e, acima de tudo, ela leva o homem ao arrependimento. Então, o comentarista diz que a verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus e que proporciona ao homem libertação. Então, a verdade que é Jesus, ela de fato não pode se comparar com aquilo que o mundo busca como verdade, né? Que é um debate que ainda não está encerrado e não vai encerrar, porque a verdade absoluta é somente Jesus, né? Então, essa verdade, ela liberta de quê? Liberta o homem da maldição do pecado. Liberta o homem daquilo que, de fato, o torna refém. Liberta o homem daquilo que prende aos desejos carnais. Então, quando o homem conhece essa verdade, de fato, ele tem a sua vida liberta. Como o próprio Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é esta verdade? Boa pergunta. Ele próprio Jesus, ele responde. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Observe que todas essas palavras, elas estão no singular. Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a verdade absoluta é Jesus. E quando o homem tem conhecimento dessa verdade, de fato ele passa a desfrutar de uma libertação, daquilo que quebra as algemas quebra as algemas que lhe aprisiona, e de fato ele passa a desfrutar da verdadeira liberdade. Então é a liberdade que Jesus Cristo propõe a todos os seres humanos. Então é algo que realmente o homem precisa ter esse conhecimento, essa verdade, para de fato ter a sua vida liberta. Liberta de quê? Das garras do inimigo, daquilo que o aprisiona. Porque o homem, antes de conhecer a Deus, ele tem uma condição bem complexa. Conforme o apóstolo Paulo, ele disse aos irmãos da igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 6 ao versículo 8. O que Paulo diz? Porque a inclinação da carne é pecado, é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à sua lei, nem em verdade o pode ser. E os que andam na carne não podem agradar a Deus. Então é uma condição triste, uma condição lamentável da pessoa que ainda não entregou a sua vida para Cristo orientar. Por quê? Ela vive de maneira escravizada, vive de maneira realmente distante daquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. E a verdade é Jesus. Não tem um outro caminho, não existem atalhos, é somente Jesus. Glória a Jesus. Disse a verdade aí você, viu? Mas aqui esse também tem uma questão importante, né, que eu queria aqui trazer, que, assim, a palavra verdade, ela tem um sentido de, pelo menos no sentido mais original, né? Porque quando a gente fala verdade, aí as pessoas pensam logo na mentira, verdade, mentira, nesse sentido, né? Mas essa palavra, ela também tem um sentido de realidade, de tirar a ilusão. O ser humano, ele quando ele está diante da realidade, a pessoa pensa, sonha, deseja muitas coisas, mas quando ele se defronta, ou ele, né, percebe que as coisas não são como ele imaginou, então ele realmente está diante da realidade. Isso é a realidade, isso é a verdade. Não é o sonho, não é o que ele fantasiou, não é o que ele projetou, não é o que ele pensou, né? E, assim, o que eu também entendo é que quando o ser humano ele conhece a Jesus, então ele realmente reconhece, né, a sua condição, a sua miséria, seu estado de miséria, e aí ele fica diante da realidade. Essa é a realidade dele. E aí ele precisa tomar uma decisão, né? A decisão de buscar em Cristo a salvação, a libertação da sua vida, que ele não vai conseguir por conta própria. Porque o ser humano, ele pensa muito assim, no seu devaneio, né? na sua imaginação. Não, eu tenho o controle da minha vida, eu mando em mim, eu me governo, eu posso parar com esse vício, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas aí a realidade não é essa. E quando ele encontra Jesus, ele se depara com a verdade que é Cristo, então ele vê que verdadeiramente ele não... Porque o que acontecia com os judeus? Eles diziam, nós somos descendentes de Abraão e nunca serviremos a ninguém, né? Nunca serviremos. Mas Jesus diz, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Eles pensavam que eram livres, né? Como o ser humano hoje pensa que é livre, que manda em si, que tem... Mas eles precisavam conhecer a realidade através de Cristo, a verdade através de Cristo. E essa verdade é que proporciona a libertação do ser humano, né? O ser humano é levado ao arrependimento, é levado a uma tomada de decisão e ele tem que descer desse pedestal, né? Desse orgulho, e ele saber que ele não pode salvar a si mesmo, mas que ele precisa de um Salvador.
E uma coisa assim que eu vejo maravilhosa nesse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certa vez eu vi uma comparação, Ezequias, com alguém que está, por exemplo, em busca da solução de um problema, né? Quando você está em busca da solução de um problema, enquanto você não encontra aquela solução, você continua pesquisando, procurando, né? Mas quando você chega e diz assim, pronto, esta é a solução, consegui resolver esse problema. Vamos imaginar que é um problema matemático, né? Que alguém fica tentando solucionar. E quando ele consegue, finalmente, ele para. Ele não precisa mais procurar a resposta, porque ele já encontrou a resposta. Quando o ser humano encontra Jesus, ele encontrou a solução, né? Ele encontrou a resposta para a sua vida, e aí ele não tem mais necessidade de procurar ajuda, respostas em A, em B, em C, porque Jesus, como você bem disse, ele satisfaz, ele completa, ele traz libertação, ele soluciona de vez por toda a angústia do ser humano, por sentido, por uma perspectiva de futuro e tudo mais. É isso que eu queria. Exatamente. Não sei se eu consegui ser claro, né? Às vezes eu vou, né, falando muitas coisas, mas eu queria acrescentar isso, né? Lembrei até daquela história lá da Eureka, né? Aquele matemático grego que estava procurando a solução lá de uma coisa, né? Que ele queria encontrar uma solução matemática para um determinado problema. No dia que ele encontrou, ele saiu gritando, Eureka, Eureka, que significa achei, né? Encontrei a resposta, né? E assim somos nós. No dia que nós encontramos Jesus, o ser humano verdadeiramente encontra Jesus, a gente diz, achei a verdade, né? Eureka, para nós. É o dia em que nós encontramos a grande resposta para a nossa vida. Amém? Amém, exatamente. Você gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Eu acho que é uma lição relativamente fácil, né, meus equipes? Para os nossos professores, para todos os alunos, não há muita dificuldade. O que você pensa? Exatamente. É uma lição que são temas que são muito pregados, ensinados, inclusive. São textos bem conhecidos e, com certeza, os professores eles terão muito recurso para trabalhar, até pelo fato de ser um texto que já vem sendo trabalhado há muito tempo, muito conhecido da igreja, e esses detalhes que estão sendo colocados aqui são muito importantes como incremento, né, como subsídio para o professor estar realmente ali trazendo para o aluno mais observações, porque são esses pontos que de fato despertam a curiosidade de um aluno, né? E muito importante na escola bíblica o professor realmente explorar todos os detalhes, e ele aprofundar sobre os detalhes para que o aluno ele tenha sempre o desejo de participar da aula, porque entende que ali ele vai ter muito recurso, vai ser acrescentado ali o seu conhecimento. Amém. Acredito que chegamos ao final do estudo, né? Eu gostaria só que o irmão fizesse aí as suas considerações finais, a conclusão, e aí a gente faz aqui o encerramento do nosso estudo hoje. Ok. Presbítero Josué, gostaria já de agradecer pela participação, pela oportunidade de participar mais uma vez do canal Bereano Pentecostal. É sempre uma honra e uma alegria. E hoje nós tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre esse tema de grande relevância na vida do cristão. Realmente a gente precisa se aprofundar sobre a verdade, porque ela, conforme aprendemos, que clareia, ela que traz à tona aquilo que precisa ser melhorado, aperfeiçoado em nós. E eu lembrei-me agora, quando o senhor estava conversando, de um escritor de alguns livros, né? De alguns livros de literaturas bíblicas, literaturas cristãs, onde ele disse que, certa vez, que a Bíblia, ele encontrou muitos erros, muitas falhas,
E aí ele pondera todas elas em mim. Porque, na realidade, a verdade, ela expõe, ela traz à tona aquilo que precisamos melhorar. E a verdade, de fato, ela confronta-nos. Por quê? Porque a natureza carnal, a natureza pecaminosa, ela é tendenciosa a desagradar a Deus. Então, a verdade, sempre que ela vem, ela traz choque, ela traz um choque de realidade, ela traz confronto. Então, a palavra de Deus, a verdade bíblica, ela, de fato, está sempre nos aprimorando, nos moldando, e esse trabalho abençoado de mudança, de lapidação, de aprimoramento, é o trabalho do Espírito Santo através da palavra, através da verdade. Então, essa ação ele realiza diariamente na vida do cristão. Então, é um assunto de extrema importância para a vida da igreja. Então, os professores realmente explorem o estudo desse assunto para que na aula realmente seja uma aula onde o aluno ele tenha muito subsídio, muita orientação, muita diretriz, até na tomada de algumas decisões. Então, meu muito obrigado, sou grato a Deus e ao Senhor pela oportunidade, e foi um grande prazer e uma honra participar uma vez mais do canal Bereano Pentecostal. Meu querido, a honra e a alegria é sempre nossa, você é um parceiro aqui do nosso canal, tá até com a blusa aí do Bereano, né, que a gente lhe presenteou. E a gente fica muito grato, mas aqui essa é uma oportunidade que Deus tem nos dado e que a gente tem compartilhado com os companheiros, né, que também tem nos ajudado nesse trabalho maravilhoso de estar oportunizando as pessoas de terem na internet aí acessível, né, a todos estes conteúdos que possam edificar. Então, Deus te abençoe, Deus te recompense. Eu quero encerrar agradecendo também aos nossos irmãos que nos deram a honra de acompanhar todo este conteúdo hoje e dizer mais uma vez, né, que Jesus é a verdade que liberta. Esse texto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ficou muito conhecido no Brasil todo, né? Recentemente, de uns tempos para cá, foi utilizado aí na política. E muitas pessoas tiveram seus olhos abertos, né, para outras realidades. Muitos estavam numa ilusão e aí, com as revelações que foram feitas, as verdades que foram trazidas à tona, muita gente abriu os olhos. E espiritualmente é da mesma forma, né? O homem, quando ele é confrontado pela verdade de Deus, a verdade que é Cristo Jesus, a verdade encarnada. Olha que coisa maravilhosa, mas aqui, a verdade em forma de gente, então em forma de pessoa, em forma de ser humano, né? Não é a gente não tem que crer numa verdade que é uma teoria, uma filosofia, um conhecimento rebuscado. Nós temos que a verdade está em uma pessoa. Importante a gente dizer isso com muita clareza, né? A verdade não é o que é a verdade, mas é quem é a verdade. Jesus é a verdade, né? E a gente precisa ministrar isso, ensinar isso, pregar isso com muita clareza, para que as pessoas sejam direcionadas a Jesus e assim elas possam ser libertas dos medos, né? Do medo, da dúvida e principalmente da escravidão do pecado. Jesus é a verdade que liberta o pecador. Ezequias, eu te agradeço, o Senhor te abençoe. E nós aqui, meus amados irmãos, finalizamos mais um estudo do Bereano Pentecostal e pedimos as vossas orações em nome de Jesus. Amém.